Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é aula de matemática. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho, é só você encontrar ele na playlist e assistir a sua aula. Aproveita, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está achando das aulas. E fique atento que nós temos aí a frase secreta de hoje, para deixar nos comentários também. Quero ver quem é que está assistindo às aulas. Dito isso, vamos para a aula. Antes de começar as aulas, antes de começar o nosso desafio, vamos falar aqui o que é linha e o que é coluna. Vai ser importante para vocês conseguirem fazer, porque a aula de hoje é um desafio. Então, linhas, né, são sempre na horizontal, aqui como está nesse desenho. E colunas sempre na vertical, como também está esse desenho representando aqui colunas. Então, é importante que vocês saibam a diferença entre colunas e linhas. Nós vamos falar hoje sobre o Sudoku. Esse vai ser o nosso desafio. O que é o Sudoku? Ele é um quebra-cabeça numérico inventado pelo arquiteto norte-americano Howard Gardner no século XX. Muita gente pensa que esse jogo ele é um jogo oriental, mas na verdade ele é um jogo norte-americano, ele é um jogo aqui do ocidente mesmo. Esse cara que inventou, o Howard Gardner, ele era um inventor e também arquiteto que fazia vários jogos aí, e o jogo mais conhecido dele é esse Sudoku, que também não tinha esse nome, tinha outro nome, mas se popularizou como sendo Sudoku. E com o passar do tempo, várias outras pessoas foram aprimorando, foi fazendo esse Sudoku ficar de várias formas diferentes. Hoje nós temos infinitas formas de Sudoku. E nós vamos aprender um Sudoku um pouco mais fácil do que o feito por ele. O feito por ele é feito de 9 linhas e 9 colunas, e nós vamos fazer um de 5 linhas e 5 colunas. Então essa aqui é uma imagem de um exemplo de Sudoku. Tá? E o quebra-cabeça ele começa com alguns números que devem ser usados como guias para colocar os próximos. Então o que vocês têm que fazer nesse jogo? Vocês têm que completar o quadro. Esse aqui é um exemplo, tá? Não é para vocês fazerem esse na atividade. Na atividade vai ter outro. Tá? Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que distribuir os números que faltam. Nesse caso é de 1 até 5. E tem que seguir algumas regras. Existe Sudoku que é de 1 até 9, existe Sudoku de letras, existe Sudokus de forma geométrica, existem vários tipos de Sudoku. Esse aqui é dos números de 1 até 5. E as regras são as seguintes. Não podem repetir os números nas colunas. Então, olha só, aqui nós temos uma coluna de exemplo. Nós temos aqui o número 2 e o número 3, porque eu peguei uma coluna do exemplo anterior. E aqui nesses 3 quadradinhos vermelhos, vocês têm que preencher os números, né? A gente tem que preencher os números sem repetir. Então não pode ter o número 2 nem o número 3, porque eles já estão aparecendo nessa coluna. Também não podem repetir os números nas linhas. Então olha só, essa linha aqui tem o número 2, um quadrado vazio, o número 1, outro quadrado vazio e o número 3. E nós temos que completar aqui com os demais números sem repetir eles nas linhas. Então qual número falta aqui? A gente sabe que é do número 1 até o número 5. Então, falta o número 4 e o número 5. O número 4 vai aonde? A gente não sabe. Por quê? Porque nós também precisamos das colunas para resolver essa questão. E também não pode repetir os números nas grades. Mas o que é grade? As grades, nesse exemplo de Sudoku, 5x5, são esses desenhos diferentes aqui, ó. Então, nós temos uma grade amarela, uma grade verde, uma grade roxa, uma grade vermelha e no meio uma grade em formato de mais, que é cinza. Sei lá que cor que é essa aí. Uma cor meio estranha. Então, olha só quanta coisa diferente. Não pode, vou riscar aqui para vocês verem. Não pode repetir o número nas colunas, não pode repetir o número nas linhas e não pode repetir o número dentro das grades. Então, vamos pegar a grade amarela aqui como exemplo. Ela tem o número 1, número 2, número 3. Se a gente pensar, falta o número 4 e o número 5. Esse número 4 ficou muito feio, mas vai ser ele mesmo. Então, qual o número que a gente tem que preencher aqui? O 4 e o 5. O número 5 eu posso pôr aqui? Eu não sei. Por quê? Porque eu preciso saber se nessa coluna aqui, ó, tem
um número 5 ou se nessa linha tem um número 5. Como eu não tenho essas referências, eu não sei se aqui vai o número 5 ou o número 4. Então eu teria que pegar outro lugar para começar. Então o Sudoku ele tem isso, você também precisa descobrir por qual lugar começar. Tá? E eu vou agora explicar para vocês alguns jeitos de gente começar o Sudoku. Nós vamos ver agora a solução desse exemplo aqui, então a resposta dele, para a gente saber qual número vai em cada lugar. Então vamos pensar assim, ó, nós temos vários jeitos. Ou nós descobrimos como que está acontecendo, por onde começar, por uma coluna, exatamente, por uma linha ou por uma grade, certo? Só que aqui nesse exemplo, a gente vai descobrir por outro jeito, pelos números. Então vamos olhar aqui, ó. Esses números aqui eles servem de guia, né? Número 3, número 4, número 5, etc. Eu tenho que descobrir qual desses números tem mais aqui no meu exemplo. Vamos ver. O número 2, ele aparece duas vezes, aqui e aqui. O número 3, ele aparece 3 vezes, aqui, aqui e aqui. O número 4 aparece só uma vez, o número 5 só uma vez e o número 1 só uma vez. Então, o número que mais aparece para mim é o número 3, certo? Então, eu vou começar por ele. Deixa eu só apagar esses riscos aqui. Aí. Uma coisa interessante de vocês saberem é quantos tipos de grados diferentes nós temos? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de grade, 5 linhas e 5 colunas também. Então, quer dizer que cada número vai aparecer 5 vezes. Se o número 3 já apareceu 3 vezes, ele só tem que aparecer mais 2. Ele já apareceu na grade amarela, na grade verde e na grade vermelha. Falta ele aparecer na grade roxa e também na grade cinza. Então, vamos ver aqui. Vamos começar aqui na grade roxa. Então, olha só. Na grade roxa, o número 3 pode ir aqui? Pode. Por quê? Porque não tem nem o número 3 nessa linha aqui e nem o número 3 nessa coluna aqui. Então, por enquanto, pode ir aqui o número 3. O número 3 pode ir aqui? Não pode, porque do lado dele na linha tem um número 3. E aqui, o número 3 pode ir? Não pode, porque nós temos o número 3 aqui nessa coluna. E aqui, mesma coisa, nós temos o número 3 aqui nessa coluna. E nesse lugar aqui, ó, além de ter o número 3 nessa coluna, nós temos também o número 3 nessa linha. Então, só sobrou um lugar para o nosso número 3 poder ir, que é exatamente aqui onde eu acabei de apagar, eu já coloco lá, só apagar esses riscos aqui. Então, o número 3 pode ir aqui, ó. Certo? Qual número ficou faltando agora? O outro número 3, que nós vamos achar aqui na grade cinza. Então, olha só. Eu tenho o número 3 aqui no verde, no amarelo, no vermelho e no roxo. Se vocês olharem, por coluna, eu tenho o número 3 nessa coluna, nessa coluna, nessa coluna aqui, nessa coluna aqui. Então, só faltou o número 3 na coluna do meio. Se eu for olhar, o número 3 não pode ir aqui, porque eu tenho o número 3 do lado dele. Não pode ir aqui, porque eu tenho o número 3 na linha aqui do lado. E pode ir aqui no meio, porque aqui é onde tem espaço. Então, eu descobri os lugares do número 3. E assim eu vou fazer com todos os números. Tá? Eu não preciso ir procurando número por número. Agora eu posso pensar assim, ó. A grade roxa só falta 2 números para eu descobrir. Ah, não, aliás, falta 3, né? Vamos tentar descobrir mais um. Vamos olhar aqui qual número falta. Falta o número 1 e o número 2 e o número 4 na grade roxa. Eu sei que o número 4 não pode ir aqui, porque tem o número 4 por cima. E também não pode ir aqui, porque tem o número 4 aqui, na linha. Então, o número 4 da grade roxa tem que ser aqui, porque ele não tem nenhum lugar ali. Então, agora eu já achei mais um número. Falta ainda o número 1
e o número 2. Então vamos pensar no número 2. O número 2 pode ir aqui? A princípio pode, porque não tem nada na coluna, nem o número 2 na linha. Nesse outro lugar ele não pode, porque já tem o número 2 aqui na coluna. Então, o lugar do número 2 vai ser aqui. É difícil escrever no computador, gente. Os números estão sendo feios, mas aqui é bem difícil escrever no computador. E aí, na minha coluna roxa, aliás, na minha grade roxa, desculpe o barulho dos cliques, mas vai ter que ficar. Na minha grade roxa, só faltou um número, que é exatamente o número 1. E aí eu vou pôr lá o número 1. O legal desse jogo é que, quando eu consigo preencher algum número, me ajuda a preencher os outros. Então, nós temos aqui ó, na grade roxa, do 1 ao 5, bem como a gente precisa. Agora eu vou ter que procurar nas outras grades ou nas outras colunas qual número falta. Vamos pensar agora por coluna. Olha só essa última coluna aqui. Ó. Já temos o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Só faltou o número 5 e só tem um espaço em branco. Então, o número 5 vai ir aqui. Agora, vamos achar mais algum lugar que a gente pode ir. Por exemplo, essa última linha aqui, a linha bem de baixo, nós temos o número 2, número 3, número 4, número 5 e um espaço vazio. Qual número faltou dessa sequência? Somente o número 1. Então, agora, completei mais essa aqui. Nessa outra coluna aqui, ó, coluna do meio, eu tenho o número 1, número 2, número 3, número 4. Só faltou um número, que é o 5. Certo? Então, agora eu tenho o número 5 ali também. Agora, vamos ver outro lugar. Olha só, se a gente for olhar essa coluna aqui, falta 3 lugares. Então, não é uma coluna que vale a pena a gente olhar. Tem que esperar achar o lugar que tem menos coisa. Essa linha do meio também não vale a pena a gente olhar, porque também falta 3 lugares. Essa coluna aqui, ó, também falta 4 números para eu achar. Então, também não vale a pena. A coluna que falta menos lugares é a segunda, a quarta e a primeira. Então, vamos olhar aqui na primeira linha. Temos o número 1, número 2 e número 3. Falta o número 4 e falta o número 5. Vamos pensar assim. Aqui, eu posso pôr o número 4? Posso, porque não tem espaço aqui nem aqui. Só que eu ainda não coloco. Por quê? Porque pode ser que o número 4 também pode ir aqui. Então, vamos pensar. Aqui, nessa outra linha, nessa outra quadradinho, eu posso pôr o número 4? Posso também, porque não vai aparecer nada nem na horizontal, nem na vertical, nem na linha e nem na coluna. E o número 5, pode ir aqui? Não pode, por quê? Porque tem um 5 aqui embaixo. Ó. Se tem um 5 aqui embaixo, aqui automaticamente vai ser o meu número 4. Por quê? Porque o 5 não pode ir aqui, só me falta o 5 e o 4. Se o 4 for aqui, automaticamente nessa linha só falta o número 5, ele vai entrar aqui. Muito bem, já temos mais um pouco completado. Agora vamos olhar essa outra coluna aqui. Ó. Falta o número 1 e o número 2. Se a gente olhar do ladinho aqui, ó, já tem o número 2. Então o número 2 não pode ir aqui. Como só falta o número 1 e o número 2, eu coloco o número 1. E aí, embaixo, o outro número que falta, que é o 2. Muito bem. O prof está falando basicamente das linhas e colunas, mas você também tem que olhar dentro da grade. Olha, por exemplo, a grade verde. Tem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Não repetiu nenhuma vez esses números. Agora, vamos olhar a grade amarela. Temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 5. Só faltou o número 4 na grade amarela. Então, é esse número que vai aqui, número 4. Na grade cinza, tem o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, só faltou o número 1. Agora, na grade vermelha, falta 3 números. Então, a grade é muito ruim da gente achar o número pela grade agora. Vamos tentar achar por essa coluna aqui. Ó.
Temos o número 1, o 3, o 4 e o 5. Qual é o número que falta aqui? Quem respondeu o 2, acertou. É o número 2 que falta aqui. Então, na grade vermelha, nós temos agora o 1, o 2 e o 3. Falta o 4 e o 5. Se a gente for pegar essa linha aqui, ó, que fica a grade vermelha, ó, esse pontinho final, nós vamos pensar que falta qual número? O 4. Então, aqui vai o número 4. Agora, nessa linha, nessa coluna aqui e nessa linha, e na grade vermelha, só falta um número, que é o número 5. Então, agora a gente completou o nosso Sudoku. Aqui do lado nós temos a resposta. Vamos ver se deu certo. Olha só. Esses números que estão em cinza e em mais clarinho, são os números que estavam no começo. Então, olha só. Primeira linha. 2, 5, 1, 4, 3. Certo, acertamos. 3, 4, 5, 1, 2. Acertamos. 4, 1, 3, 2, 5. Acertamos. 5, 2, 4, 3, 1. Acertamos. 1, 3, 2, 5, 4. Acertamos também. Então, esse exemplo conseguimos fazer certo. Se você não entendeu, volta esse vídeo no começo e assiste de novo, tá? Ele está ficando longo, mas é importante que vocês assistam para entender como que faz. Esse aqui, então, é o nosso desafio de hoje. É o nosso Sudoku de 5 grades, né? O Sudoku 5x5. Ele é a mesma coisa que o outro, só que os números são diferentes. Então, o jeito de resolver é exatamente o mesmo. Vocês precisam saber que não se repete os números nas linhas, nem nas colunas e nem dentro das grades, tá bom? É só usar aquele método que o prof ensinou vocês ali anteriormente que vocês vão conseguir responder. Se você não conseguir, volta o vídeo, assiste e tenta de novo, tá bom? Se você ver assim, eu tinha o número 3 aqui embaixo e 3 lá em cima na mesma coluna, então está errado o teu Sudoku, você fez errado. Então volta e faz de novo, tá bom? No caderno de vocês vão ter que copiar esse Sudoku, né? Não precisa pintar, se você quiser pode pintar, mas não precisa necessariamente. A única coisa é que vocês vão ter que reforçar ali as linhas das grades para saber qual grade é aonde. Tá? Eu recomendo pintar porque fica mais fácil de entender, mas não precisa, desde que você saiba onde ficam as grades para não se perder, tá bom? Os números, esses números que estão aqui aparecendo agora, vocês podem fazer a caneta, tá bom? Deixa para fazer de lápis os números que vocês vão precisar preencher, tá bom? Fez isso, cronometra o tempo. Então, vou começar a fazer o desafio. Pega o celular da mãe, do pai emprestado e começa a cronometrar. É só ir lá no relógio do celular que vai ter o cronômetro. Se você não tiver, usa um relógio de casa, qualquer relógio que você tiver, o relógio do computador, alguma coisa assim, tá bom? Clica no cronômetro. Lá no Google, se você pesquisar cronômetro, tem também, certo? Liga o cronômetro na hora que você começar. Quando você colocar o último número, você para o tempo e aí você vai, no caderno, vai ter lá esse Sudoku preenchido e do ladinho o tempo que você levou para preencher. Antes de você ver ali o tempo que o prof levou para preencher esse desafio aqui, que eu não vou dar a resposta agora, só na próxima aula de matemática, a nossa frase secreta. Então, a frase secreta é essa aqui, ó. Vou resolver esse Sudoku em... Então, antes de você resolver o Sudoku, você vai olhar para ele e vai pensar, quanto tempo será que eu vou levar para resolver esse Sudoku? E vai deixar aí no comentário para mim. Então, vou resolver esse Sudoku em, sei lá, 2 minutos, em 15 segundos. O tempo que você achar que você vai resolver, você coloca. No lugar desse parênteses e ponto de interrogação é o tempo que você vai colocar. Então, vou resolver esse Sudoku em 10 minutos e 15 segundos. O prof levou 1 minuto, 18 segundos e 40 centésimos para resolver esse Sudoku. Tá? É um tempo rápido. Vocês provavelmente vão levar um tempinho a mais, mas aqui eu já jogo Sudoku há muitos anos, já sei os métodos aí de resolver ele mais rápido. Tá? Mas se você conseguir um tempo perto do meu, fazer ali em 2 minutos, 3 minutos, já está super bom, tá bom? Se você aí levar mais que 6 minutos, aí tem que ver, tem que começar a praticar esse Sudoku que você acha um monte na internet, nos mercados, lá nas revistinhas, sempre tem revistinha de Sudoku para resolver. Se você gostar, então você pode pedir para o pai, para a mãe comprar e resolver os seus Sudokus. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês se divirtam fazendo esse Sudoku, que é um jogo muito legal, um exercício mental muito bom, tá? Esse exercício aí, inclusive, previne o Alzheimer quando vocês ficarem mais velhos. Vão fazer Sudoku, vão fazer palavras cruzadas, que sempre ajuda o nosso cérebro a se exercitar. Afinal, o cérebro é um músculo. Se ele não se exercitar, ele fica atrofiado também, assim como o bíceps, como os nossos músculos da perna, etc. e tal. Beleza? Então, até a próxima aula. Se divirtam. Tchau! Estação